Gente, da correria do dia a dia, as vovós e os vovôs podem perceber coisas nos netos que os pais não conseguem notar. Isso porque os avós já têm uma longa estrada de experiência e tempo, conseguindo observar o comportamento das crianças com mais calma. Hoje nós vamos receber o psicólogo Wadson Arantes para falar sobre a importância dos avós na criação dos netos. Wadson, seja muito bem-vindo. Eu estou tão emocionado que estou até gaguejando. Obrigado por estar aqui em casa, e eu sinto sempre aqui em casa. Ah, que bom. Obrigado. Faz muito tempo que você não via aqui em casa, né? Já tinha algum tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua atuação. Você é psicólogo há quanto tempo? 31 anos eu sou psicólogo. Iniciei meu trabalho lá na antiga Fundec, trabalhando com crianças e adolescentes, e depois eu fui trabalhar com as pessoas idosas. Antigamente não tinha CRAS, era Núcleos de Assistência Social, e aí a gente foi fazendo um trabalho com o enfrentamento real da velhice, que era esse processo. Então, desde 1998, eu trabalho com a pessoa idosa, Cleide. E você optou por trabalhar com a pessoa idosa ou ela foi chegando, ela que te absorveu? Ela que me absorveu, porque mudou de mandato e a gente mudou de lugar. E aí foi uma angústia muito grande, porque eu trabalhava com adolescentes em situação de risco, meninos de rua, né, os chamados meninos e meninas de rua. Aí, de repente, me colocaram para trabalhar com pessoa idosa. Aí eu fui no meu antigo orientador, Rodolfo Petrelli, e ele falou assim: Wadson, ele é italiano, Wadson, você é um psicólogo ou um saco de batatas? Você trabalha com pessoas ou com idade? E isso mexeu muito no meu coração, porque foi o primeiro preconceito. Eu tinha 26, 27 anos, e aí eu percebi que, na verdade, não tinha um trabalho real, psicológico com as pessoas idosas. Era mais crochê, tricô e dança. E aí a gente foi fazer um trabalho real, que era o enfrentamento das angústias, né? Porque as pessoas idosas, elas vão sendo invisibilizadas, como você mesmo disse. Ah, é velho, deixe de lado. E aí a gente foi trabalhando o empoderamento dessas mulheres. E aí eu trabalhei, e aí eu criei a Companhia de Teatro Senhora do Cerrado, que é a psicologia e a artes cênicas. Ai, que maravilha. Qual que é a importância dos avós na criação dos netos? Olha, já é dito que vó e vô é pai e mãe com açúcar, né? Você já ouviu falar disso? Sim, sim. E a importância é o quê? Quando você está na sua vida adulta, no seu dia a dia, você está ali buscando a subsistência, né? Você como pai, como mãe. Então você às vezes não percebe o desenvolvimento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo em tela, né? Que a gente está no smartphone, e aí os filhos ficam no smartphone, e aí os avós vêm com o quê? Para poder, entre aspas, tá? Atrapalhar toda essa história desse pai e dessa mãe. Por quê? Porque a rotina do vô e da avó é diferente da rotina lá da casa. Sim. Então, os avós, eles vêm trazer valores importantíssimos. Porque mesmo que a avó e o vô vai lá e dá comida que não quer, mas a avó fala: vai lavar as mãos, vai rezar, vai fazer isso, vem aqui, vamos cuidar da planta. Então, é com os fios invisíveis que se faz a educação. Então, às vezes, tem antagonismos dentro de uma família. Por quê? Porque um vem de um jeito, de uma criação de um jeito, o pai, e a mãe, às vezes, vem de outra criação. E aí, junta nesse lugar. Aí vem uma avó, pensa diferente do que a mulher ou o homem fala. E aí causa o conflito. E aí é o que você estava dizendo no início, que a gente tem que pensar sobre isso. Quando o avó e o avô estão falando que não está concordando com algum comportamento da neta ou do neto, é importante que esse pai e essa mãe preste atenção, ao invés de falar: você está velha, você não sabe. Porque é além, Cleide, além da experiência, mas é o olhar de fora, tá me entendendo? Porque não tá mais naquela coisa do vucu-vucu, né? Quando você tá ali trabalhando para a subsistência dos filhos, você não enxerga algumas coisas que os filhos estão fazendo, porque você tá no trabalho. Aí os filhos vão apresentar só aqueles minutinhos para você, não é? E aí eles vivem fora, e aí você pega só um pedacinho. Agora, com o avô e com a avó, muitas vezes dorme na casa, chama, vê como é que é o comportamento ali que está no dia a dia.
E aí a avó percebe que se esse filho ele está na internet mais, se ele não está respeitando os outros e se ele está ultrapassando limites. E aí quando chega na casa e essa mãe ou esse pai vai falar para a família, aí tem esse processo que você disse, que aí tem um confronto. E aí a importância do diálogo, gente, diálogo. Diálogo não é só eu que mando, diálogo eu escuto. Olha, mãe, o que você percebeu? Olha, pai, o que você percebeu? Né? Porque no dia a dia fulano faz tudo direitinho. Mas será que no dia a dia vai? Porque você já é vó, né? Sim. Então você sabe como é que é ser vó nesse mundo atual. Sim. Primeiro porque a geração hoje, você é vó de netos provavelmente que são alfas, que sim, já nasceu sim. depois de 2010. Sim. Que não são os milênios. Então é o alfa. O alfa são jovens, crianças, que eles vieram já digitais. Entendeu? Eles já vieram em outro processo. Então, quando esse vô e essa avó acolhe essa criança e coloca regras e limites, entendeu? Como era antes, porque antes tinha que colocar regras e limites também, não tinha? Tinha. Porque às vezes eu saía, ficava lá brincando o tempo inteiro e às vezes só vinha para a escola e aí também não tinha limite. E agora onde é que está a falta de limite? Na internet. Entendeu? Entendi. A diferença é a mesma coisa. Sim. Então, porque o povo fala, na minha época era melhor ou pior. Não, gente. A gente tem que ver o tempo moderno, que é o respeito pela hierarquia, o respeito pela fala. E dentro de casa é importante que se escute essas pessoas que já têm uma história. Olha, a gente sabe de quase tudo isso que você nos trouxe. Achei interessante que você falou fios invisíveis. Os fios invisíveis. Nossa, muito legal isso. Uma colocação perfeita. Mas eu desconfio que nós, como avós, a gente é que tem que ser um pouco mais inteligente, um pouco mais de paciência para poder construir um diálogo, para poder chegar nesse pai e nessa mãe. Porque eu sei o que meu neto está passando. Eu sei que meu neto está diferente. Eu sei que o comportamento está estranho. Mas eu não posso falar, olha, esse menino está esquisito. Olha, eu não quero falar assim. Eu quero falar de uma maneira que eu possa ser ouvida. Uma maneira que eu possa ser respeitada. Que não que está combatendo, isso, né? Isso, eu acho que é uma linha tênue. Ela Como é que eu vou fazer isso? Olha, é muito importante a gente entender como que era a comunicação minha com meus filhos ou com a minha filha. Que isso repete também. E aí tem uma terceira pessoa que acha que a pessoa é intrusa. Então, o que é importante? É por isso que eu falei diálogo, que é de um lado e do outro. E você que é avô e que a avó está aqui nos vendo, é importante que você observe e você já traga algo que indague esse pai e essa mãe, não apontando o filho, mas falando, olha, eu percebi isso de fulano e fulano. Como é que é isso para você? Que aí você abre uma interrogação no pai. Porque como eles estão ali no redemoinho da vida... Na rota de colisão. Eles não estão vendo e percebendo o processo. E essa sociedade nossa é uma sociedade magética, é uma sociedade automática e que tudo é descartável, é líquido. É para ontem. É para ontem. É tipo macarrão instantâneo. Né? O macarrão instantâneo, ele coloca numa realidade em que tudo tem que ser agora. Então, quando eu acho que é ótimo que você traga para um diálogo. E o diálogo não é apontando, mas é falar... minha filha Cleide, né? Você, minha filha, que hora minha filha Cleide. O José ficou em casa hoje e eu percebi que ele está comendo mais. Eu estou percebendo que ele está comendo muito, né? Antes ele vinha, comia direito. Eu estou percebendo que ele está indo na geladeira e está comendo muito doce, tal. O que é que está acontecendo? Você tem percebido isso? Quando eu faço essa pergunta para você, o que você faz agora, nesse momento? Você sente o quê? Eu sinto que eu tô negligenciando. Que eu não percebi. Que você não percebeu. Aí você puxou minha orelha. Mas eu puxei a orelha puxando forte levando para uma reflexão? Levando para uma reflexão. Porque eu podia muito bem achar, Cleide, não estou entendendo seu filho, está comendo demais, pelo amor de Deus, alguma coisa está acontecendo. Não, vocês têm que dar um jeito nele. Aí é diferente. Então, assim, o que falta
na conduta com as pessoas é saber que cada um tem um tempo diferente, Cleide, né? Porque o pai e a mãe, como eu falei, ele está nessa rotatória. Os filhos estão nessa cobrança automática, porque hoje é alta performance. Tem que estudar em colégio não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então, como é que está essa criança? Por isso que está tendo um alto índice de autoextermínio entre jovens e pessoas idosas, lá na outra ponta. Porque é uma cobrança muito grande. Então, a importância é da família ser família. E você traz Santana no início, eu acho linda essa música, né? Porque imagina como é que Santana e o marido, São Joaquim, né, se não me engano, eles vivenciaram essa relação de uma filha que poderia ser apedrejada. Sim. Maria não podia ter sido apedrejada? Ué. Poderia por causa da gravidez dela. Sim, até São José, assim, ficou assim no começo. Será que é mesmo? Será que é? Então, imagine essa mãe acolhendo essa filha nesse processo. Então, é só para vocês poderem entender que avô e avó, eles estão vivenciando a realidade do filho, mesmo distante, mas eles têm que dar o colo para esse filho, mas com o avô e com a avó. Porque ele não pode, como você falou, ir lá e ser o diretor, falar, é isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque é um terceiro lugar, não é? Vem de uma família, vem de outra família, e aí você está ali para poder somar. E quando você soma, você traz as diferenças. Olha que coisa linda. Porque não é bonito, Cleide? Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos seres únicos e isso é um milagre divino. Isso é maravilhoso. Não é lindo? Então, quando você está dentro da sua casa, você vó, né? Você vô, e eu chamava, era vovô e vovó, tá? Lá em casa era papai, mamãe, a vida inteira. Então, quando você traz essa relação afetiva e amorosa, mas colocando limite, por isso os fios invisíveis. Porque não adianta falar que ela fala, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não existe, viu, gente? Na verdade, eu como vó, como vô, eu tenho que estar levando o amor, mas eu tenho que estar levando também o limite. E hoje a gente vive uma sociedade que não tem limite. Entendeu? Porque é tudo muito rápido, então não tem processo. Então, o vô e a avó, às vezes, é depositário do cuidado dos filhos. Eles transferem a educação para o avô e para o avô. Né? O momento do vô e da avó estar vivenciando e acolhendo os netos para poder fazer bolo, para poder ir para parque, para poder isso, tem que ficar a noite inteira cuidando de filho ou durante o dia, e aí perde todo esse encanto. Por quê? Porque a energia dessa avó e desse vô não é mais a mesma energia no sentido locada como era na época que era a criação. Então agora tem que ser uma energia mais leve, mais tranquila e por aí vai. Olha, eu tenho uma preocupação ainda, voltando, eu quero bater um pouquinho mais nesse assunto, é porque eu tenho uma amiga que veio me queixar, fazer uma queixa. Ela observou que o neto dela, aos 4 anos de idade, ainda usa fralda e que ele consegue construir uma frase, por exemplo, eu estou no programa da Cleide e depois eu vou passear. Então ele fala assim, eu estou no programa da Cleide, depois o resto ele não consegue, a gente não consegue entender. Entendi. E essa minha amiga quer falar para a mãe, para nora, que ela está preocupada, que acha que ele pode ter algum espectro autista. Ou pode ser dislexo, pode ser alguma coisa situação. Tem, mas ela não sabe como chegar, porque ela já conhece essa nora já é... Já entendi, já colocou o limite aonde vai. Na verdade, como você está dizendo, pai e mãe é que educa, mas vô e vó pode muito bem falar da sua percepção. Primeiro é não fazer nenhum diagnóstico antes, mas de repente chegar, né, e aproveitar e beber água. Chegar... a gente fala demais, né? Graças a Deus, ainda bem que todo mundo já viu que eu sou conversador demais? Eu também. Oh, meu Deus. A gente até esquece de estar na televisão, né? A questão é o seguinte, é chegar, né, pro filho, não pra nora, porque já tem uma relação complicada, e falar, vamos dar um nome, Marcos. Marcos, hoje o Pedrinho
estava escrevendo uma frase. E aí o início da frase foi legal, mas depois teve isso e isso. O que você acha que isso pode acontecer? Tá entendendo? Você já jogou a responsabilidade. A responsabilidade é deles. Porque senão essa avó, esse avô vai ficar falando: ai, mas esse pai e essa mãe, eles não veem isso. Mas quem viu foi quem? Você, porque às vezes esse pai e essa mãe negligencia, porque o filho está tendo as funções normais de fazer as coisas. E um outro quadro que aí tem que ver e que tem que procurar um neuropsicólogo, um neurologista, principalmente um neuropsicólogo, é para ver por que essa criança ainda ela não consegue fazer cocô e o esfíncter ainda não está regulado. Porque algo está acontecendo dentro dessa história que a gente chama trama familiar. Porque a criança é um resultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado até de falar, tem espectro autista, porque hoje está muito na moda. Você lembra que a época era TDAH? Era. Tá, se tem espectro autista, se tem TDAH, ou se é tímido, isso é o de menos. O que tem que ter é o afeto e procurar o lugar certo para trabalhar isso. Então, quando você percebe que uma criança ela não está dentro do desenvolvimento natural, aí você tem que estar procurando ajuda, porque às vezes responsabiliza a criança, e a escola faz isso também. Então a gente responsabiliza a criança e aí é melhor o quê? Rotular a criança, tá me entendendo? Como um coitadinho. Aí essa pessoa é rotulada a vida inteira. Então esse é um lugar que talvez depois a gente pode até conversar mais sobre essa questão, que é esse excesso de rótulo, esse excesso de remédios que estão por aí. Porque, às vezes, essa criança está sofrendo algo que é da trama familiar. Às vezes, uma insegurança da separação dos pais. Às vezes, está sendo negligenciado, está apanhando. Às vezes, tem brigas faraônicas entre os pais. E aí, essa criança ela vai ter dificuldade na aprendizagem na escola. Aí, será que ela tem TDAH ou ela tem um conflito que está dentro da casa? Então, quando vai no especialista e o especialista observa toda essa trama, inclusive com testes para saber se realmente tem algum transtorno, aí a coisa fica melhor. Então, nesse caso, é importante essa vovó chegar para o filho, que é onde ela tem uma relação melhor, e falar as ocupações, porque preocupação, gente, a palavra fala preocupar. Eu estou ocupando antes do acontecido. Então eu vou ocupar. E aí como que eu vou ocupar? Eu vou ocupar no lugar certo. Olha, nós temos que conversar muito sobre isso e, como você disse, tem que voltar aqui para falarmos mais, porque eu tenho certeza que tem muito vô e muita avó que está aí nos vendo, querendo fazer perguntas também. Mas desde já eu te agradeço muito por ter vindo nesse dia tão especial. E uma última pergunta e bem curtinha. Vó estraga neto? Não, e vó faz amor, é carinho. E quem é que é responsável para educar filho? É os pais. Vó educa da forma como ela se coloca, com amor, com proteção, com honestidade, com respeito, que isso são os fios invisíveis, Cleide. E também com açúcar e com afeto. Isso.